Olá, pessoal. Então, vamos continuar, né? Mudei aqui o cenário de fundo para deixar bem claro que eu não estou na rua, né? Que agora fica, acho que, bem fácil de acreditar que eu estou dentro de casa, tá? É, Vamos lá, então. Vamos agora para para a continuação do que a gente estava vendo. Então, a gente falou de tensores, tá certo? Agora eu vou simplificar um pouquinho a notação, tá? Então, vamos compartilhar aqui a tela. Ok, então a gente vai falar agora um pouquinho sobre notação, né, de índices abstratos, que é para simplificar, na minha opinião e de muita gente, a notação de tensores, deixá-la mais clara, e além disso introduzir a chamada convenção de Einstein, tá? Que é bastante simples. Bom, então a ideia é a seguinte, né? A gente precisa de índices, né, que tomam valores aí de 0 até n-1 para identificar as componentes dos tensores. A gente já viu isso, tá certo? Então, dado um tensor aí de posto KL, eu vou ter, ele atua em K covetores e em L vetores, então eu tenho os elementos da base, tá certo? Que são K covetores, desculpa, são K vetores, produto tensorial entre eles, e L covetores, esses são os elementos da base, certo? E para cada escolha de elemento da base, eu tenho uma escolha de índice, porque os elementos da base têm de 0 até n-1, certo? Então eu preciso aí desses índices para que assumem valores de 0 até n-1 para dizer, por exemplo, qual é a componente que eu estou trabalhando, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um tensor de posto 2, 3, né, que é escrito, portanto, desse jeito aqui, né, como uma combinação linear, e aqui eu não esqueci das somatórias, né, combinação linear de, de elementos da base. Aqui estão os elementos da base, né? Ele atua em dois covetores, portanto, aqui eu tenho dois vetores no elemento da base. Ele atua em três vetores e, portanto, eu tenho três covetores aqui como elemento, fazendo parte dos elementos da base, certo? E para cada escolha aqui de alfa, beta, mini e sigma, eu tenho um valor, uma componente diferente associado àquela direção, digamos assim, né? Do espaço tensorial, certo? Então eu preciso, e esses índices então notem pelo próprio valor da somatória aqui, né, que cada um desses índices assume valores de 0 até n-1. Índices que assumem valores de 0 a n-1 ou assumem valores numéricos, a gente vai chamar de índices concretos, tá certo? E esses índices concretos, quando eles assumem valores de 0 a n-1, ou seja, todos os valores possíveis que fazem sentido, né? A gente vai usar letras gregas minúsculas para representá-los, tá? Então, do jeitinho que está aqui, tá? Então, como cada um desses índices varia de 0 até n-1, ou seja, assumir todos os valores que lhes são permitidos, a gente vai usar letras gregas minúsculas para representar. Então, toda vez que você vê uma letra grega minúscula, já sabe que ela pode assumir. Na prática, quando você for fazer de fato contas, ele assume valores numéricos de 0 até n-1, certo? E o mesmo vale aqui para os elementos da base, né? Então, isso aqui assume todos os valores de 0 até n-1, certo? Então, esses são os chamados índices concretos. Só fazer um breve comentário, que não está aqui, não escrevi, mas que é fácil de lembrar. Quando eu falei, né, quando esse índice concreto assumir todos os valores possíveis, puder assumir todos os valores possíveis, então eu vou usar letras gregas minúsculas, certo? Quando ele só puder assumir valores que vão de 1 até n-1, ou seja, por convenção, quando você exclui o zero, né, dos valores possíveis para esse índice assumir, aí a gente não vai usar a letra grega minúscula, mas vai usar a letra latina minúscula, mas do final do alfabeto, do I em diante, tá? I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, né? Então, do I em diante vão representar índices minúsculos, vão representar índices concretos, ou seja, que assumem valores, mas não todos os valores possíveis. Eles começariam do 1 até o n-1. E a razão disso é porque em relatividade, né, a direção do espaço vetorial lá dos quadrivetores na direção zero, a gente reserva para o tempo, para a direção temporal, convencionalmente. Isso não quer dizer necessariamente que sempre direção zero vai ter interpretação de tempo, mas via de regra é comum a gente fazer isso. E aí, às vezes a gente não quer se referir
a componentes temporais, mas só a componentes espaciais. E aí, então, a gente usa, né? Então, às vezes, vai ficar claro no contexto, vai ser dito explicitamente, mas às vezes a gente quer que esses índices, né? Que indexam aí as componentes ou então elementos da base, às vezes a gente quer só se referir à parte espacial. E aí, então, a gente restringe, ao invés de usar a letra grega minúscula, a gente usa a letra latina minúscula, subentendendo, portanto, que ele só assume valores de 1 em diante, certo? Muito bem. Tá. Esses são os índices concretos, mas como o nome diz aqui, a gente está fazendo a notação de índices abstratos, tá certo? Então, o que é um índice abstrato? Bom, o índice abstrato é um índice que está lá, subscrito ou sobrescrito, assim como aqui, né? Eu tenho índices gregos sobrescritos e subscritos aqui, só que os índices abstratos, eles não estão lá para assumir nenhum valor, eles são só índices, tá? Que a gente vai usar letras latinas do começo do alfabeto, do A até o H, tá? Azinho até o Hzinho, a gente vai usar. E esses índices, eles não estão lá para assumir nenhum valor, eles vão fazer parte do nome, da notação do tensor, tá? Então, eu vou anexar eles às letras, por exemplo, aqui eu estou usando a letra T para representar esse tensor de posto 2, 3, certo? Que ele é um tensor de posto 2, 3, fica claro quando eu escrevo ele em termos de componentes vezes os elementos da base, certo? Mas se por acaso eu não tivesse dado isso daqui, tivesse usado esse tensor T numa outra expressão e só representado pela letra T, não ficaria claro, né? Que tipo de tensor que é isso? É um vetor, é um covetor, é um tensor de posto 1, 2, é o quê? Certo? Não daria para saber. Então, os índices abstratos, eles estão lá justamente para ajudar nesse sentido. Porque o que você vai fazer? Ao invés de chamar esse tensor de posto de apenas T, né? Se ele é um tensor de posto 2, 3, então você vai colocar lá índices abstratos que vão fazer parte do nome do tensor. Então, esse T aqui, negrito, vai ser substituído por esse T aqui, ó, um T de A, B, C, D, E. Então, se são índices do começo do alfabeto até H minúsculos, eles representam índices abstratos e, portanto, eles não assumem nenhum valor. Tá? E por que eles não assumem nenhum valor? Porque agora isso daqui vai estar lá só para dizer, olha, esse é um tensor de posto 2, 3, tá? Assim como isso aqui são as componentes desse tensor que são de posto 2 e 3, aqui tá só, eu só estou incluindo esses índices aqui, ó, tá? Só para deixar, bater o olho e ficar claro que tipo de tensor que é. Então, por exemplo, essa expressão aqui acima, né? Que tudo bem, aqui como eu estou expandindo o tensor nos elementos da base, é óbvio qual é o tipo do tensor. Mas aí, ó, eu tenho que ser consistente. Se agora eu escolhi botar índices abstratos aqui para indexar, para identificar o tipo, o posto do tensor, eu tenho que fazer isso em todos os lugares cabíveis. Por exemplo, isso daqui não é um tensor, isso aqui são números reais. Então, beleza, número real tem só os índices concretos aqui das componentes, certo? Mas o x-alfa, o que o x-alfa é? O x-alfa é um tensor de posto 1, 0, porque ele é um vetor. Então, eu tenho que colocar aqui um índicezinho abstrato em cima, tá? É uma coincidência aqui que foi alfa e A, né? Os dois são a primeira letra do alfabeto, um grego e o outro latino, mas é só pura coincidência. O que importa é que tem esse índice abstrato aqui que está indicando que existe um caráter, né? Um caráter vetorial aqui para esse tensor, ele está justamente expresso no fato de que no elemento da base dele tem esse elemento vetorial aqui, certo? Tem um outro elemento vetorial também que está aqui, certo? Aqui, e aí, bom, como ele é um tensor de posto 2, 3, a partir daí os elementos da base são covetores. E se são covetores, além desse índice concreto, que aqui está para identificar qual é o elemento da base, se é o primeiro, o segundo, o terceiro, etc., além disso, tem o índice abstrato dizendo qual é a natureza desse objeto. Ele é um covetor, então eu estou colocando aqui um índice embaixo. Tá? Então, índices em cima, abstratos, eles vão estar lá para representar, né, a natureza vetorial dos elementos da base e índices embaixo, a natureza covetorial dos elementos da base. Por quê? Porque os índices de cima, para dar número, eles atuam em covetores. E os índices de baixo, que são covetores, eles atuam em vetores. Certo? Então, ó, só para deixar claro, né? Isso daqui não é um número real, isso aqui
Isso aqui é o nome do objeto tensorial, T, 2, 3. Você não tem que substituir esse A, B, C, D, E por nenhum numerinho, 0, 1, 2, nada disso, certo? Isso aqui faz parte do número. É como se fosse a flechinha, né? Normalmente em vetores lá em mecânica, a gente pega uma letra e põe uma flechinha em cima. Isso daqui, bom, mas lá a gente só está trabalhando com vetores. Se você estiver trabalhando com tensores, etc., ao invés de ficar inventando notação nova, setinha para a direita, setinha para a esquerda, setinha para os dois lados, etc., você usa esses índices abstratos aqui para identificar a natureza, certo? Então, isso aqui, ó, é um objeto tensorial que escolhida uma base de vetores e covetores, certo? Então, cada um desses dois aqui são elementos do espaço tensorial 1, 0, que é o V, e cada um desses elementos aqui são elementos do espaço tensorial V estrela, né, tensor de posto 0, 1. Repara que uma vez usando a notação de índices abstratos, eu não preciso mais ficar usando esse produto tensorial aqui, porque isso daqui, se eu pego um tensor, né, de um certo tipo e justaponho a outro, subentende-se, tá? Subentende-se que é produto tensorial que eu tenho que atuar entre eles, tá? A ordem importa, tá certo? A ordem aqui importa, porque se eu trocar aqui A com B, o B viria a parar aqui no primeiro elemento com índice alfa, né? Ó, aí o B ficaria aqui, tá? Que estaria associado a esse cara aqui. E o A apareceria aqui que está associado com o beta, certo? Então, TAB, por exemplo, é diferente de TBA. Tanto é que se o TAB for igual a TBA, a gente vai ver no exemplo da métrica, né? Na verdade, a gente já viu no exemplo da métrica lá que GAB... a gente vai ver, desculpa. Vamos lá. Então, vamos lá, uma atenção aqui. Os índices concretos que aparecem nos elementos da base, tá? Elas estão lá não para identificar componente, mas para identificar qual é o elemento da base, tá? Então, é o único contexto no qual os índices concretos, eles aparecem não para representar componentes, portanto, números reais, mas aparece para caracterizar, para identificar elemento da base, tá? Bom, e por fim, né? Por fim, a gente vai usar a convenção de soma de Einstein para omitir todos essas somatórias que estão aparecendo, símbolos, né, de somatória que estão aparecendo, porque como sempre eu vou ter espaços vetoriais e combinações lineares, né, e a gente viu aí que é uma combinação linear, aparece uma somatória em cada um dos índices que eu tiver. Então, se eu tenho um tensor de posto 1, 0, que é um vetor, ainda tudo bem, apareceria uma somatória num índice só, certo? Mas se começa a aumentar o posto do tensor, começa a aparecer muitos índices e eu tenho que, em princípio, na hora de fazer operações tensoriais, como combinações lineares e outras operações que a gente vai ver, eu tenho que somar, né? Aparece muitas somatórias. Então, para eliminar para eliminar, né, para ficar mais econômica a escrita, a gente vai convencionar que toda vez que aparecer toda vez que aparecer índices concretos, e que, portanto, assumem valores, repetido, né, um numa posição sobrescrita e um numa posição subscrita, convenciona-se de que existe, esses índices têm que ser somados, tá? Então, esse alfa e esse alfa repetido aqui, significa que, no fundo, tem uma somatória de alfa igual a 0 até n-1 aqui, mas que eu estou omitindo porque subentende-se pelo fato de que isso daqui vai representar que eu tenho que fazer uma combinação linear, tá? Mesma coisa para o beta aqui, mesma coisa para o mi aqui, repara que eu estou trocando, né, onde está embaixo, onde está em cima, mas ainda assim continua repetindo em cima e embaixo, e aqui, ni, mesma coisa, e sigma, mesma coisa. Então, isso daqui significa que eu tenho que pegar esses índices concretos, isso aqui está representando o quê? Está representando eu substituir cada um desses índices concretos por números, de 0 até, no caso, como são índices concretos latinos minúsculos, variam de 0 até n-1, e isso aqui significa, isso aqui não é meramente um produto, né, desse número real por esse elemento de base, isso aqui é uma combinação linear, é uma soma de produtos, certo? Uma parcela para cada possível valor que esses índices aqui assumem. Certo? E vamos pegar o exemplo da métrica, né, que eu já ia falar, mas é aqui que eu vou dar o exemplo da métrica. Então, a partir de agora, né, ao invés de usar aquele G lá caligráfico para representar a métrica, eu vou usar um G normal, tá? E aqui que vai ficar claro que ele é um tensor de posto 0,2. O fato de que eu estou usando uma letra, no caso G a gente é comum se usar para métrica,
E aqui o Azinho, Bzinho embaixo, subentende-se que ele atua em quê? Ele atua em elementos com índice em cima, que são vetores. Então, ele atua em dois vetores. Bom, se ele atua em dois vetores, ele é um tensor de posto 0,2, certo? E aqui, aquele fato que eu falei, GAB igual a GBA não é sempre que acontece, tá? Então, o fato de que a métrica ela é simétrica é expresso nesse fato de que se eu pegar o GAB e pegar o GBA, dá exatamente o mesmo tensor, tá? Exatamente o mesmo tensor. E como que eu calculo as componentes, né, do tensor? Bom, as componentes do tensor, como componente de qualquer tensor. O tensor GAB, ele atua em dois vetores. Em particular, se no lugar desses dois vetores eu pegar dois elementos da base de vetores, né, e essa vai ser agora a notação para atuação, então a atuação agora não vou mais colocar a letra, né, entre parênteses, a variável. Agora a variável aparece aqui com o índice abstrato repetido. Isso aqui significa atuação, tá? Então, aqui o GAB está atuando como primeira variável, porque aqui é o Azinho está representando a primeira variável, no vetor xni, e na segunda variável ele está atuando no vetor xni. E com isso, isso daqui, por definição, dá a componente mini, certo? Ou por construção, dá a componente com índices ni, que está aqui no primeiro, referente ao primeiro variável aqui, e ni referente aqui ao segundo, tá certo? Muito bem. E se eu for expressar, então, o tensor, né? Então, repare que isso aqui é um número real. Por quê? Porque veio da aplicação, da atuação de um tensor de posto 0,2 em dois vetores. E, portanto, isso pega dois vetores e me leva num número real. Um número real para cada escolha de elemento da base que eu colocar aqui, certo? Mas se eu quiser expressar agora o tensor, né? Fica assim, o tensor de AB, então isso aqui é o objeto tensorial, porque isso aqui são índices abstratos. O tensor é o quê? Uma combinação linear de elementos da base. Como o Mi aqui está repetido em cima e embaixo, e aqui o Ni também está repetido em cima e embaixo, significa que eu tenho que somar sobre todos os valores de Mi, de 0 até n-1, e de Ni, de 0 até n-1. Ou seja, de fato, isso aqui não é um mero produto, né, de um número real por um elemento da base, mas é uma combinação linear. Eu tenho uma soma de produtos aqui, certo? Uma soma de números reais multiplicando elementos da base, ou seja, uma combinação linear, certo? Então, vamos lá. Ó. Aqui uma observação. Note que índices repetidos, né, sejam concretos ou sejam abstratos, eles são mudos, tá? No sentido de que a letra que você usa é totalmente irrelevante, tá? Por exemplo, aqui, ó, só dando exemplo, eu botei aqui mi e mi, mas eu poderia ter colocado alfa e alfa, por exemplo. Por quê? Porque se ele está repetido, eu sei que isso aqui está significando que esse índice, na verdade, não tem um valor específico, ou ele é um índice livre. Ele tem que assumir todos os valores. Então, se eu repetir mi e mi aqui, significa que esse mi e mi vou ter que trocar por 0 nos dois lugares, depois somar com ele trocado por 1 nos dois lugares e assim por diante até chegar no n-1. Bom, se eu tivesse escolhido um outro índice alfa, eu teria que fazer exatamente a mesma coisa, certo? Portanto, não há nenhuma diferença. E vamos ver aqui com relação aos índices abstratos. Vamos supor que eu estou calculando isso daqui. O que é isso? Eu tenho um tensor de posto 0,2. O que é um tensor de posto 0,2? Ele atua em dois vetores. Só que ao invés de atuar em dois vetores, eu estou atuando só em um. Na segunda variável, eu estou colocando aqui um vetor U. Bom, um objeto que atuaria em dois vetores, mas eu só estou usando um vetor, só estou aplicando ele em um vetor, significa que ele ainda pode atuar em um vetor, certo? Isso significa o quê? Bom, o que é um objeto que atua linearmente em um vetor? É um covetor. Então, repara que esse objeto aqui, na verdade, né, se eu for tentar ler qual é o posto desse tensor resultante aqui, né? Não vai ser um tensor de posto 1, 2, porque eu vou contar que tem um índice em cima e dois embaixo. O fato desses índices serem repetidos significa que eu já estou fazendo a atuação. Então, o índice que sobrou livre aqui para ainda poder atuar é só 1. E, portanto, isso daqui tudo é o quê? É um covetor, é um tensor de posto 0, 1, porque só tem um índice livre e ele está embaixo, certo? E o que dá isso daqui? Ó? Se eu for abrir, bom, a métrica GAB está aqui, ó, né? É G-mini, componente, somatória, subentende-se a somatória de Mi e de Ni aqui, tá? Com os elementos da base. Então, é uma combinação linear de componentes reais
vezes os elementos aqui da base, certo? E o que é o U? Né? O U é um vetor, então o U é uma combinação linear, tá aqui. Nunca repita mais do que duas vezes, né? Nunca coloque mais do que duas vezes o mesmo índice, seja concreto ou abstrato, porque senão você vai confundir. Tá? Então aqui a combinação linear é só entre esses dois aqui, tá certo? Componentes de U vezes os seus elementos da base, não tem nada a ver com esses aqui. Então usa letras diferentes, tá? Então é uma combinação linear de elementos da base de vetores. Bom, ótimo. Mas repara que esse B e esse B são iguais. Então, isso aqui está representando o quê? São índices abstratos. Então, significa que esse tensor, que é esse covetor, está atuando nesse vetor. Só que isso é um elemento da base dual dessa base. Portanto, a definição é essa daqui, né? Quando um covetor da base dual atua num elemento da base direta, o que eu faço? Aqui é a atuação. Isso aqui me dá uma delta de Kronecker. Ou seja, quando ni for igual a alfa, dá 1. O que vai fazer, e quando ni for diferente de alfa, dá 0, certo? E isso vai fazer o quê? Como está somado, e aqui é importante lembrar que há uma soma, como há uma soma tanto em ni, quanto em alfa, quando, por exemplo, eu somar em alfa, só vai sobreviver a parcela cujo alfa for igual ao ni, certo? E nesse caso vai me dar 1. Então, onde havia alfa, né? Cadê? Aqui, ó. Onde havia alfa, ele vira ni. Tá certo? E o único elemento da base que sobreviveu aqui foi o ômega mi A, certo? Que tá com, ó, que lembra que está repetido esse mi com esse mi. Então aqui é uma combinação linear. Então, como eu havia dito, né, isso aqui no final é o quê? É um covetor apenas. E de fato é uma combinação de números reais vezes o elemento da base de covetores. E cuidado, ó, esse ni aqui, repetido em cima e embaixo, significa que há uma soma aqui. Então, o miésimo elemento desse covetor é uma soma em ni do miésimo do g mi, com esse mi fixo aqui, mas somado sobre todos os valores de ni, certo? E, portanto, né, é um índice mudo também. Se eu tivesse, ao invés de calculado esse GAB, UB, tivesse usado GAC, UC, ia dar exatamente a mesma coisa, porque esse C tá, né, isso aqui eu abriria só trocando B por C, então apareceria C aqui e C aqui, mas os índices abstratos repetidos significam simplesmente que um está atuando no outro, certo? E se um está atuando no outro, vai dar um número real. E que número real seria esse? Exatamente o mesmo, delta de mi alfa. E, portanto, então, GAB, o B dá exatamente a mesma coisa de GAC, o C. Ou seja, índices repetidos em cima e embaixo não interessa o nome que você dá para ele. Só tem que ser consistente se é um índice concreto ou se é um índice abstrato.